Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de conhecimento e entendimento a respeito da sua saúde, né? Ou, melhor dizendo, da forma que a sua saúde se conecta com a sua boca, né? Então, esse é um processo que a gente vem trabalhando há bastante tempo, né? Eu, pessoalmente, há mais de 30 anos, a gente vem trabalhando, buscando, pesquisando, entendendo como que a saúde do corpo pode influenciar na questão da boca. A saúde da sua boca pode influenciar na saúde do corpo. Desculpa, fiz uma troca aqui. Então, esse é um processo que a gente vem trabalhando há bastante tempo, né? E a nossa intenção sempre foi aqui vir para os microfones da Vibe Mundial. Hoje a gente tem a facilidade de ir também para o Instagram, ir também para o YouTube, fazer com que esta informação seja multiplicada nos sistemas de podcast, por exemplo, né? Então, eu acho que todas as plataformas são válidas. Eu percebo que, por exemplo, tem gente que só quer pelo Instagram, só quer saber do Instagram, quer saber o que está lá e vive no mundo do Instagram. Mas as pessoas gostam muito, por exemplo, do YouTube, porque um amigo compartilha o link e aí ele pode ver a imagem também, quer saber quem é a pessoa, quer olhar nos olhos da pessoa enquanto está ali fazendo o processo de ouvir. Temos o público da rádio que acompanha, está sempre ouvindo as nossas vozes. É uma coisa interessante, eu vou contar para vocês aqui. Muitos dos ouvintes da Rádio Vibe Mundial foram lá para o Odonto Balance para fazer consulta de diagnóstico conosco, né? E aí muitas pessoas chegavam para mim e diziam assim: doutor, eu achava que o senhor era um senhor de idade japonês. E se você quiser saber como é que eu sou, agora você tem que ir lá, ou no Instagram, ou no YouTube, que você vai poder ter acesso até pelo YouTube da rádio, você pode nos ver, saber como que nós somos de verdade, né? Você que é ouvinte da Rádio Vibe Mundial, que nunca viu, mas as pessoas tinham essa impressão, que é curioso. Eu também já fiz esse tipo de coisa, né? Ouvi algum apresentador de rádio e eu construí uma imagem dele, e quando eu vi, eu falava assim, ué, mas esse não é o cara que eu pensava, não. E aí fica até decepcionado, até divertido. A gente vê, às vezes chegavam às vezes pessoas com mais idade, umas senhoras, assim, olhava para mim e falava assim, fazia aquela cara de, ué, será que é ele mesmo? E aí quando eu começava a falar, falava assim, ah, sim, essa voz eu conheço. Então é muito interessante essa questão toda, né? Essa mágica que tem o rádio, que acompanha a vida de muitas pessoas, hoje com as mídias sociais expande para todo lado. Uma das ferramentas que eu acho super boa é o sistema de podcast. Por quê? Porque, por exemplo, o Instagram trabalha imagem, o YouTube trabalha imagem, mas o sistema de podcast você pega, pode dar play ali, é só áudio, né? O podcast, e você pega, pode estar caminhando, fazendo seu exercício diário, pode ir estar na academia malhando e estar aprendendo como cuidar da sua boca e da sua saúde ao mesmo tempo. Que é isso que a gente vem aqui para falar para vocês, contar para vocês, né? Como que a gente pode cuidar da sua boca e cuidar do seu corpo como um todo, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre os problemas da coluna, né? Os distúrbios da coluna e como a arcada dentária influencia, e mais do que isso, como que nós podemos tratar problemas de coluna através da boca. E olha, você não tem ideia de como isso é profundo dentro da odontologia. Eu tenho certeza que assim, se você nunca ouviu a gente falar aqui, fique até o finalzinho desse programa, porque nós vamos te surpreender. Nós vamos falar coisas que você vai falar assim, nossa, mas eu nunca tinha imaginado isso. Aspectos que eu demorei anos, eu, Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista, biorreprogramador, demorei anos para entender a conexão que tinha uma coisa e outra. Nós vamos revelar tudo aqui para você hoje. Antes de mais nada, para que você possa falar conosco, você vai anotar aí, ó, já deixa salvo no teu celular, porque quando precisar você já manda mensagem para a gente, para tirar dúvidas, obter informações, pedir o link do podcast, ou do YouTube, do Instagram, o que você quiser. E também para agendar sua consulta de diagnóstico. Então anote, ó, 94774 4220. 94774 4220.
Esse é o telefone do WhatsApp da Odonto Balance. E você pode entrar em contato conosco, se você preferir, pelo telefone fixo, que é o 3287-7010. Só lembrando que se você estiver fora de São Paulo, deve digitar o código da sua operadora preferida e o número 11, se for por fixo. E se for por WhatsApp, é só pôr o 11 na frente, tá? Felizmente, a gente comemora aqui um número enorme de pessoas, milhares de pessoas que a gente atende fora da cidade de São Paulo, cidades vizinhas, estados vizinhos ou estados distantes, países distantes, que a gente tem a possibilidade de atender as pessoas, e nós estamos aprimorando o sistema de consulta online, já funciona muito bem, e aprimorando cada vez mais o tratamento à distância, né? Então, por exemplo, hoje, atualmente, em tratamento, nós temos pacientes nos Estados Unidos, na cidade na Carolina do Norte, em Charlotte, nós temos pacientes em Washington, temos pacientes em Nova York, temos pacientes em Orlando. Ontem eu estava trocando mensagem com uma paciente da Califórnia, que quer voltar ao tratamento, que ela na coisa da pandemia parou. Temos pacientes também na Califórnia, ali na região do Lake Tahoe. Na Europa, atualmente em tratamento em Londres. Já tratamos pacientes da Itália, já tratamos pacientes da Alemanha, que a gente só acompanha agora. Enfim, várias partes do mundo, pacientes do Japão, da China, que a gente vem trabalhando e aperfeiçoando cada vez mais o sistema de tratamento à distância. Então, a consulta online é uma consulta muito bacana. A gente manda um protocolozinho do que você tem que fazer antes e a gente pode te orientar a fazer esse processo à distância. Dá muito certo, né? A gente já tem bastante experiência com esses pacientes todos. Muito bem, gente. Então, a gente tem aqui como intenção trazer para vocês conhecimento e informação. E o que a coluna tem a ver com a boca? Quando eu ouvi falar isso pela primeira vez, devia ser lá em 89, quando eu comecei a interagir com o Dr. Ernesto Furlan, 88, 89. Na verdade, quem me falou isso a primeira vez foi a Vita. Que a Vita falou assim, meu pai corrigiu o meu pé chato usando um aparelhinho na boca. Eu falei, o quê? Como assim corrigir pé chato? Pé chato, né? Pé é uma estrutura óssea que está ligada com uma série de músculos, ligamentos e tal, cartilagens. E como é que pode a boca mudar o pé? Confesso para vocês que naquela época eu não tinha a mínima ideia. E aí depois nós fomos entendendo que o pé tem uma forma de acordo com a postura da coluna. E daí nós fomos entendendo que a coluna tem uma forma de acordo com o padrão de crescimento da arcada dentária. E é isso que a gente vai falar para vocês hoje. Então tá. Que é muito importante você saber. Primeiro, o seu organismo, seu corpo, é um sistema automático de equilíbrio e balanceio. Então, eu vou dar um exemplo para você se situar e ter certeza do que eu estou falando, tá? Você vai falar assim, não é. Então tá, preste atenção no exemplo que eu vou dar. O que acontece quando você pega uma sacola pesada com a sua mão direita? Vamos dizer que você foi à feira, tem 2 melancias lá dentro, 2 kg de batata, mais 3 kg de cebola, 2 kg de tomate, aquilo tá pesado pra caramba. E aí você pega aquela sacola. O que acontece com o seu corpo? Bom, se você for observar, se você fizer isso diante do espelho, você vai perceber o seguinte, o seu corpo vai pender para o lado ao contrário do peso da sacola. Aí a pergunta é, por quê? Porque o seu corpo é um sistema automático de equilíbrio e balanceio. Então o que ele está fazendo? Ele calcula o peso da sua sacola, o peso do seu corpo, assim ó, no estalar de dedos. E aí com isso, ele vai pegar, jogar o corpo na direção contrária à sacola. Desta forma, ele vai dividir o peso total no eixo dos seus pés, fazendo com que você tenha o equilíbrio com aquele peso novo. Por exemplo, se você pega uma caixa pesada, aqui na frente, apoia na sua barriga, no seu peito, seu corpo pende para trás. Se você está com uma mochila pesada, pende para frente. E assim por diante, tá? Acho que eu já consegui o meu ponto aqui, que é explicar para vocês como o seu corpo equilibra. Então a gente está acostumado a pensar em coisas grandes, né? Mas vamos lá. Será que o seu corpo vai equilibrar se você tiver mais dentes de um lado da boca do que o outro? Com toda certeza.
Se você usar um brinco pesado de um lado da orelha e do outro, vai compensar com toda certeza. Se você usar relógio pesado num dos braços, vai compensar? Com toda certeza. Então, ele é um sistema automático de equilíbrio e balanceio e vai balancear e equilibrar tudo que você adicionar a ele, tá? Então, vamos lá. Como o assunto aqui é falar como a boca se relaciona à coluna, então eu preciso te explicar isso. Olha só. A sua arcada, ela pode apresentar desvios, né? Então, ela pode ter crescido direitinho, mas ter desvios. Vamos dizer que a sua arcada ficou deslocada para o lado direito. Quando a arcada está deslocada para o lado direito, o normal, o tradicional, é que a cabeça venha pender para o lado esquerdo. Faz uma laterocolia. Ela inclina para um lado ou para o outro. O pescoço pode se deslocar em relação aos ombros, né? Ele vai para um lado ou para o outro, criando um movimento de compensação. Então, veja. O corpo está compensando o desvio que houve na arcada e cria ali um processo de escoliose. Eu quero convidar vocês também, já para entender essa parte da coluna, hoje estamos falando da relação da coluna vertebral com a boca, mas eu quero convidar vocês para ver o programa que fala sobre a síndrome da bola de boliche. E aí tem um programa que fala sobre a síndrome da bola de boliche em relação ao geral, em relação à coluna, em relação à ATM, tem lá explicadinho para você entender. Tá? Síndrome da bola de boliche é uma torção craniana onde os ossinhos do seu crânio se deslocam. E aí, assista lá o programa ou acesse o nosso site, que é o síndromedaboledeboliche.com, e você vai ter as fotos, vão ter vídeos, vão ter entrevistas de TV para você acessar e entender um pouco mais sobre esse assunto, tá? Aliás, o público da Rádio Mundial está sabendo muito pouco sobre síndrome da bola de boliche, viu? Eu percebo pela reação de vocês, vocês estão sabendo muito pouco, vocês têm que saber mais sobre síndrome da bola de boliche. No YouTube a gente tem muita interação com o pessoal falando sobre síndrome da bola de boliche, no Instagram também, nós temos até um Instagram apropriado só dedicado à síndrome da bola de boliche. Vai lá que tem bastante conteúdo também, tá? Muito bem, gente. Então, se a arcada está desviada, então ela mexe com o equilíbrio do corpo, mexe com a cabeça, cria escoliose na coluna e tudo mais. Mas tem outros fatores. Por exemplo, perdeu dentes. Perdeu mais dentes de um lado que do outro. Desequilibra também. E falando em perder dentes, por exemplo, quem fez ortodontia e extraiu pré-molares e extraiu dentes do siso, tem uma propensão grande, né? É inevitável, na verdade, que a cabeça venha para frente, ela seja protruída, né? Ela vem para frente e aí cria tensor na região cervical. Na coluna vertebral, ela é dividida em partes, a região do pescoço é a região cervical. Então, pacientes que extraíram dentes têm maior propensão a ter cervicalgias, dores na região do pescoço, tá? Então, o pescoço, a cabeça vem para frente para compensar a falta de peso, lembra? Se ela entende que o peso está grande atrás, ela vai para frente. Por isso que tirar dentes não é uma boa ideia, né? Tirar os dentes não é uma boa ideia. Tá certo? Então vamos lá. Bom, outro fator é quando a arcada não cresce e não se desenvolve. Você já viu aquelas pessoas que têm o queixo pequeno? Ou pessoas que têm essa parte de cima, que a gente chama do maxilar superior, curtinho? Ou a boquinha fecha muito, tanto que o lábio está até dobradinho, está um lábio fininho? Então, estas pessoas que apresentam algum tipo de falha de crescimento estrutural da arcada, né? A estrutura óssea não cresceu e não se desenvolveu como deveria, elas estão sujeitas a problemas de coluna, né? Por quê? Peso da boca leve, cabeça pesada, a cabeça vem para frente, soma com o dente que tirou de um lado ou do outro, soma com o aparelho fixo que usou, soma com a possibilidade da arcada estar torta. Imaginou já a coluna como é que tá? Não tá fazendo um S, tá fazendo um Z, um R, um J, tá fazendo tudo que tem de direito. Por quê? Quando tem desequilíbrio, a arcada tem que procurar compensar, tem que procurar equilibrar. E nessa busca, ela faz o seu corpo alterar a postura. E às vezes você olha para uma pessoa, ela está com um pouquinho de desvio de um ombro mais alto, outro mais baixo, o quadril um pouco mais alto, outro mais baixo. E aí o que acontece? Pisa mais forte de um lado do que do outro. Mas quando você vai radiografar aquele paciente, você vai perceber que a coluna dele está fazendo curvas ali, né? Ela está toda sinuosa. E aí você pode ter mais fatores que levam a isso, e aí olha lá nos outros programas que a gente fala,
Por quê? Pode ser problema de estrutura visceral, estrutura muscular, ligamentar. E aí você vai resolver num massagista, você vai resolver num osteopata, você vai resolver num rolfista, você vai resolver num terapeuta crânio-sacral. Você vai encontrar caminhos para reequilibrar o corpo. Aliás, eu estou vendo aqui o pessoal acompanhando a gente. Obrigado pela participação no Instagram, né? Obrigado pela sua participação. E as pessoas estão aqui, ó. Tá aqui, inclusive uma massoterapeuta está aqui nos acompanhando agora e sabe do que a gente está falando. Então veja, o nosso papel é correlacionar tudo isso. Esses dias eu estava atendendo uma paciente e ela falou que o ortopedista tinha dito para ela que ela tinha que operar a coluna. Eu falei, olha, você pode até pensar em operar a coluna, mas antes você tem que esgotar as possibilidades. É aquilo que eu falei, vai tratar tudo isso que eu acabei de dizer agora e vai tratar a boca. Sem identificar estes processos, o paciente corre o risco de ir para uma cirurgia e depois da cirurgia fica mais difícil dos profissionais que eu listei agora trabalharem, porque a coluna ficou travada num determinado ponto. Porque o médico vai lá, faz um processo para aliviar o sofrimento e a dor, coloca uma mini placa com parafusinhos e trava a parte da coluna. E aquilo traz consequências para o resto do corpo. Num paciente que está sofrendo muito, ok, pode até pensar nisso. Mas antes nós temos que eliminar todos esses fatores que eu listei agora. E a boca é um deles. Então, nós estamos falando aqui da boca, porque você pode entender mais. Ó, também está falando aqui ao vivo com a gente, a Tânia, que é a nossa paciente, querida paciente, com a filha dela. A gente já trabalha está finalizando o caso da filhinha dela agora, filhona, né, a moça. E a gente está finalizando o caso e a gente tem o prazer de poder contribuir na vida das pessoas, que é o que a gente gosta muito de fazer. Então, obrigado por todos que estão participando aqui, que ajuda a gente a ter força para continuar e levar adiante. Então, veja, quando a arcada tem esses problemas, já listei várias outras coisas que você pode buscar também, e eu indico os pacientes para essas terapias, né? Vamos trabalhando, corrige a arcada, compensa a arcada, depois indica para fazer, somar nesse processo terapêutico como um todo. Então a boca não cresceu, não se desenvolveu, vai mexer com o equilíbrio da coluna. Essa parte ficou tranquila para vocês? Se por acaso ficou dúvida, escreve para a gente no WhatsApp, né? Manda uma mensagem lá para a gente, ou liga e fala conosco, nós vamos ter o maior prazer em te ajudar a encontrar um caminho para solucionar o seu problema. O que não pode é deixar do jeito que está. Então veja só, vai fazer uma dentadura. Pois a dentadura não está no eixo certo, adivinha o que vai gerar? Dores nas costas. Quantas pessoas que usam dentadura que sofrem de dores nas costas? Olha, é muito, hein, gente? Agora, pergunte para mim, quantos desses pacientes foram para o consultório, fizeram uma prótese nova, prótese total nova, ou dentadura, e melhoraram das dores nas costas? 80%, 90% dos pacientes, né? E os que não melhoraram, não corrigiram totalmente, tiveram melhoras parciais. E a gente está sempre procurando, investindo, a encontrar métodos e meios. E por que não melhora? Porque não é só a boca, tem outras coisas. Mas esse é um caminho. Quantos e quantos pacientes que fizeram uso do aparelho fixo e hoje têm dores nas costas? Tiraram dentes e hoje têm dores nas costas, né? Então nós temos que buscar e encontrar um caminho para equilibrar esse sistema. Como é que se faz? Bom, se eu sei que se a arcada tiver com falha de crescimento, eu vou gerar desequilíbrios para a coluna, nós temos que criar métodos para compensar, suplementar, equilibrar essa estrutura. Então, o que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos, primeiro, na busca de tratar problemas com ronco e apneia, um dispositivo chamado DARA. Isso aconteceu em 1994. Tá? Então, esse dispositivo servia para tratar ronco e apneia, mas ele também usava uma tecnologia que beneficiava a coluna, porque ele modificava a postura do queixo, ganhava uma estrutura de altura e fazia com que o paciente melhorasse da coluna também. Se você for ver os depoimentos dos pacientes que estão no YouTube, tem no Instagram também, que falam das melhoras que eles obtiveram usando o DARA, que é o aparelho para o ronco, e eles falam: eu tinha dores na coluna, hoje não tenho mais. Então, esta é a razão. E o outro sistema que é o mais eficaz
para esse tipo de problema, problemas de postura e coluna, que se chama POLIS, ou placas oclusivas lisas. Esses sistemas de aparelhos, todos eles que a gente utiliza, seja um Clear Balance, um Clear Balance POLIS, um Clear Balance Dara, são aparelhos que são criados para levar o posicionamento do queixo em uma situação que traga o melhor equilíbrio possível para o seu corpo, equilibrando a sua postura esquelética. E aí, sabe o que você tem com isso? Você tem, se você equilibra a coluna e a cabeça em relação à coluna, o peso corporal, que pode estar pendendo para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, vai se equilibrando também, aí diminui dores no quadril, dores nos pés, dores no joelho, né? Na maioria das vezes a gente consegue até eliminar esses problemas, levando o paciente a uma situação de conforto. Tudo isso tratando a boca. E nós podemos fazer ainda melhor. Então temos o Clear Balance Dara e o Clear Balance POLIS, que são dispositivos que, além de compensar e suplementar as deficiências, nós vamos corrigir os dentes. Nas crianças, por exemplo, nós vamos estimular o crescimento dos arcos dentários, de forma que nós possamos trazer um melhor equilíbrio para a postura esquelética. Então, olha só que importante, preste bem atenção nisso. Tratar os dentes da criança não é só para ficar bonitinho, não é só para corrigir uma mordida cruzada ou mordida aberta. É um processo pelo qual nós vamos trazer o equilíbrio para a postura esquelética. Nenhum paciente inicia tratamento conosco sem que nós avaliamos a postura esquelética dele. Por quê? Sabendo a postura que ele tem, eu vou verificar como que eu posso ajudá-lo a ter mais equilíbrio, né? Adultos, a gente tem que compensar e suplementar e corrigir o que for possível. Nas crianças, vamos estimular o crescimento ósseo para que a coluna se harmonize e se equilibre. Então isso é muito importante que vocês saibam. Então veja, gente, nós fomos desenvolvendo uma série de aparelhos que nos habilitam e nos dão a possibilidade de tratar diversos problemas da saúde, e um deles são os problemas posturais, as dores nas costas, as dores lombares, cervicais, torácicas, na região coxiana. Então todos esses processos devem e podem ser ajudados pela boca, né? Então, não adianta você ir num excelente cirurgião para operar sua coluna se o problema estiver na sua boca, entende? Você vai tampar o sol com a peneira. Não adianta você ir num excelente osteopata, massoterapeuta, se você também não ver a boca. Assim como não adianta só tratar a boca e não fazer essas outras coisas. Entende, gente? Então nós temos que ter uma visão integrada dentre os processos. Integrada no sentido da gente fazer com que o multidisciplinar atue a seu favor. Tá certo? Gente, ó, passar aqui os telefones para você agendar sua consulta de diagnóstico. Eu me distraí aqui, já tá chegando no final, ó. 94774-4220 é o WhatsApp da Odontobalance. Marque lá conosco a sua consulta de diagnóstico. O fixo é o 3287-7010. Se você não conseguiu gravar agora, vai depois no YouTube, no Instagram e pega lá os números ou manda mensagem pra gente que a gente responde pra vocês, tá certo? Muitíssimo obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco, e até o próximo programa. Tchau, tchau!